Fala galera, tudo bem? Então, vamos dando continuidade às nossas aulas de interpretação textual. Estamos então no nosso capítulo 2, isso, finalizando o capítulo 2. Hoje a gente já inicia o capítulo 3, certo? Eu havia passado então, na nossa última aula, a interpretação, certo? Do texto do Jorge Amado. Fizemos a leitura do texto, finalizamos a leitura do texto, fomos para os exercícios, li questão por questão com você e pedi para que você finalizasse em casa, certo? Então agora a gente vai para a correção e aí a gente já voa para o capítulo 3. Massa? Então pega o teu livro, que eu já tô com o meu aqui. Vamos lá! Abre para mim, por gentileza, logo, na página 31, por favor. Na página 31 a gente inicia, então, o capítulo 2, e aí na 32 a gente já vem com a nossa interpretação textual, certo? Desse texto que é bem divertido, por sinal. E aí, vamos ao que me interessa, que é a questão 1. Na questão 1 ele disse o seguinte: Luiz é um português que veio ao Brasil, especificamente ao estado da Bahia, e acabou passando frio nesse lugar, tendo que comprar um agasalho. Por que essa situação aconteceu? Por que ele teve que comprar um agasalho quando chegou aqui e, acima de tudo, ele não trouxe agasalho nenhum? Por quê? Isso mesmo, eu tenho certeza que você lembrou da historinha, né? Que ele ouviu alguém falar, né? Alguém conversando com ele e tudo mais. Você vai pro Brasil? Beleza, vai pra Bahia, massa, top. Então, uma dica, não leva roupa de frio nenhuma não, porque lá é um calor absurdo. E ele escutou a dica do amigo, né? E não trouxe roupa de frio nenhuma. Então, fez a sua anotação aí, vamos pra próxima. 2. Para descrever a forma como a personagem chegou ao Brasil, o narrador nos informa. Assim, desembarcou, desvestido com elegância, para o verão feroz. Explique o sentido das expressões em destaque. Desvestido com elegância seria roupas leves, né? Mais soltinhas, mais verão e acima de tudo, com elegância, com um tecido, né, mais caro, com um porte mais fino. E o que seria lá verão feroz? Seriam temperaturas altíssimas, né? Algo muito quente. Olha a próxima, 3. A personagem principal demonstrava ser um homem elegante, sublinha algumas passagens lá no texto que demonstra essa elegância. Você tem vários, né? Você tem inclusive essa que foi citada na questão anterior, que ele desembarcou desvestido com elegância, o tecido lá de lã, chique, discreta e vários outros, ok? 4. Uma confusão se instalou no momento em que o cidadão português expressou seu desejo ao vendedor. Explique o que aconteceu. Então, para os portugueses, o que tem a própria questão do termo camisola, né? Que é um vestuário masculino. E aqui no Brasil é o contrário, é feminino, é uma roupa de dormir, né? Que quem usa são as mulheres, tudo bem? Olha agora a questão 5. O vendedor percebeu que a confusão estava acontecendo porque Luiz falava o português de Portugal? Não, claro que não, ele nunca na vida. Ele entendeu muita coisa que ele estava falando, então assim, ele sabia que tinha alguma coisa diferente, só que ele não sabia nem de onde era, certo? 6. Assim que entendeu o que o cliente procurava, o vendedor disse: Ilustre cavalheiro, fique sabendo que, em bom português, o senhor quer comprar um pullover marrom igual ao que está na vitrine, não é isso? O que era para o vendedor o bom português? Para o vendedor, o bom português. Provavelmente era aquele que era falado o quê? Aqui no Brasil, né? O que ele conhecia, entendia todos os termos. Por sua vez, Luiz retrucou. Aí ele disse: a que palavras proferidas pelo vendedor o homem se referia? Quando ele disse lá: o gajo diz-me 2 palavras em francês, uma em inglês, e afirma estar falando em bom português. Quais são essas 2 palavras? Quando ele usou pullover, né, que é inglesa, né, marrom e vitrine, que são francesas. C. Além dessas palavras estrangeiras, o vendedor empregou ainda 2 termos típicos da Bahia, o que pode ter dificultado ainda mais a compreensão do cliente. Quais são essas palavrinhas? Porreta e de arrasar. D. O conceito de bom português era mesmo para os 2 homens?
o conceito de bom português para os dois era o mesmo? Não, né? Acima de tudo, para o vendedor era o que era falado no Brasil, e para o Luiz era o sentido do que era formado da própria língua portuguesa, né? Olha o 7. Luiz retornou ao Brasil outras vezes e chegou até a morar aqui. Releia o parágrafo final do texto e responda. Ele continuou a enfrentar problemas com a língua? Explique. Os problemas eles foram diminuindo, né? Mas acima de tudo ele aprendeu algumas expressões e com certeza no dia a dia ele vai encontrar sim, porque ele não é nativo daqui, então nós todos os dias falamos o que é de comum e ele vai escutar em muitos momentos o que não é comum para os ouvintes, né? 8. É comum no português falado no Brasil encontrarmos muitos estrangeirismos. Faça uma lista aí que são muito utilizados, né? Eu tenho certeza que você encontrou sale, delivery. Delivery, então, atualmente está fazendo um sucesso absurdo, né? Off, outlet, por aí vai. Muitas dessas palavras possuem equivalentes na língua portuguesa, ok? Você considera adequado o emprego desses termos no contexto? Aí a sua respostinha, né? Se você considera sim, não, por quê? Comenta pra gente. E aí, olha a última. Reflita e responda. O que é pra você o bom português? Pro vendedor, o bom português era o que era falado no Brasil, ponto final. E pra você, o que é o bom português? Será que é aquele que é regido pelas normas gramaticais ou o que é falado somente no seu país? O que você colocou? Vamos lá, pessoal, abre pra mim então lá na página 54. No capítulo 3, capítulo novo pra gente, né? E ele inicia com essa imagem bem linda, né? Acima de tudo, é um capítulo muito cultural, sabe? Porque ele vem falando sobre a questão africana pra gente. E é engraçado porque quando a gente começa fazendo uma análise em cima da própria história da língua portuguesa, muita gente se limita a dizer que a língua portuguesa, ela é do Brasil e de Portugal. Mentira! Mentira! E esse capítulo vem mostrando isso pra gente. Olha o que o título já diz, né? O próprio título já diz. Um pedacinho nosso na África. E ele inicia assim. A língua portuguesa não viajou só para o Brasil, ela atravessou os mares, alcançou novas terras, chegou à África e se misturou aos dialetos locais, criando muitas expressões próprias. Quer saber um pouco mais dessa viagem? E aí eu peço que você dê continuidade, né? A leitura do texto, responde essas duas questõezinhas e já vai para essa próxima interpretação textual, que tem como título o seguinte: Vida Nova. E aí, esse texto, você vai verificar que fala sobre uma tribo específica, né? Que tínhamos um guerreiro, ou um rapaz que gostaria de ser transformado em um grande guerreiro. E aí ele vem mostrando as suas fragilidades, as suas vontades, os seus anseios, os seus medos. E ele encontra muitas barreiras nessa situação, né? E ele verifica que muita coisa do que ele sonhava, do que ele almejava, do que ele esperava, não era bem assim. E aí você faça a leitura por gentileza e vamos às primeiras questões, ok? A primeira questãozinha diz pra gente assim: o Assamba, uma das personagens centrais da história, ausentou-se de modo discreto de uma grande celebração em sua tribo. Por que ela teve que sair às escondidas? Você volta no texto, verifica o que aconteceu, por que ela saiu, por que ela teve que sair dessa forma, dessa situação. Olha 2. Igunga é um jovem apaixonado por Assamba. Que motivo impede o relacionamento, o amor dos dois? Anota pra mim. Como o Assamba vê essa situação? Como é que ele faz essa análise? O que ele acha de tudo isso? 3. O Assamba procura consolar Igunga dizendo que ele é muito jovem para casar-se. No entanto, acrescenta: temos a mesma idade, mas eu sou mais velha. Explique a aparente incoerência na fala. Que incoerência é essa? Qual foi o sentido que faltou nisso daí, né? De que forma essa frase poderia ser reescrita eliminando a suposta contradição? Como é que poderia ser retirada essa contradição, ok? Na sua opinião, o Assamba ama Nuganga? Aí, Nigunga, né? Desculpa. Você vai explicar pra você. Existe amor mesmo nessa situação? 5. Nigunga demonstra sinais de fragilidade. Assinale a alternativa que comprova essa fragilidade, né? 6. Retome a seguinte passagem do texto. Calaram-se. As palavras não tinham sentido
Gunga sempre desconfiara das palavras, sobretudo em certos momentos. Levante hipótese. Por que Ligunga desconfiava das palavras? Por que ele desconfiava das palavras? Você vai colocar para mim. 7. O Assamba dá um novo nome, né? A Ligunga, mas ele não é revelado no texto. Considerando as características do menino que é passado pra gente, que nome você acha que seria adequado para ele? Por quê? E aí você vai colocar para mim. 8. O texto se encerra afirmando que um homem tinha nascido dentro do pequeno Ligunga. Explique o sentido dessa afirmação. O que é nascer um homem dentro do pequeno rapaz? Pessoal, olha só. Feito tudo isso, seu exercício, eu peço que você pegue um livro literário. Tenho certeza que muita gente já começou a leitura, outros já finalizaram até. Gostaria de dar os parabéns a essa galera que já conseguiu, né, organizar o seu momento de estudo, ok? Mas alguns acharam que eu tinha esquecido, né, de comentar sobre o literário. Não esqueci, não. Deixei mais pro finalzinho. Então, pra galera que pesquisou um pouquinho sobre a Karen, viu que ela é uma autora que especificamente produz muito sobre essa questão de holocausto, né? Porque a situação aí da história, a mala de Hannah, uma história real, não tem nada de fictício, é real mesmo. Então a gente encontra aí traços da própria realidade, certo? E aí, eu vou comentar um pouquinho sobre o livro e a gente vai, ao decorrer das aulas, falando sobre a história como um todo, ok? E aí a gente fala sobre uma palavra-chave para você nessa leitura do livro, que é o quê? Holocausto, que é o ato de tentar, né, a própria superação da situação, certo? Então, para quem não lembra o que é o Holocausto, tá aí como pesquisa, ok? E a gente tá falando de um livro muito curtinho, muito pequenininho, são 112 páginas, cara. Então, termina a leitura assim, certo? E é engraçado porque esse começo do livro, ele vem mostrando pra gente uma mulher que ela historiadora, né, e tudo mais, sempre, ela foi atrás de tudo que ela desejava, certo? Que eu chamo ela, é uma japonesa, né, eu chamo ela de Fumiko, né? Desculpa se estiver errado a palavra em si, mas o nome, né, está escrito assim. Ela decide criar, então, um museu sobre o Holocausto, certo? E aí, algo muito pequeno, né? Mas o desejo maior dela era mostrar para as crianças a história como um todo. Então, assim, como é que ela poderia recontar a história para as crianças sem ter objetos? E ela, então, produziu várias cartas, enviou para a Alemanha, certo? Pedindo, então, itens. Ela precisava de itens para ela colocar no museu, para ela recontar a própria história. Foi então que ela recebeu alguns itens depois de algum tempo, né? E um desses itens foi a mala de Hannah, exatamente. E ela fica super curiosa. Quem é Hannah? Meu Deus do céu, eu preciso saber como é que eu vou contar para os meus alunos a respeito da história de uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei sobre a história dela, só vou mostrar o item, não tem sentido. E ela então mandou outras cartas, perguntando, questionando quem era Hannah, né? Se tinham mais informações a respeito dessa menina. E então, no primeiro momento falaram que não, né? E aí, depois de um tempo, falaram que sabiam o local onde ela havia morado por um tempo, certo? E a Fumiko foi atrás da história. Ela foi pessoalmente atrás de tudo isso. Então, o livro ele vai recontando, né, essa busca incessante da Fumiko por mais coisas a respeito da vida da personagem Hannah, certo? Então, assim, eu peço que você dê continuidade à leitura do livro, que esse gostinho que eu coloquei aqui agora sobre o literário, que faça com que você sente para pesquisar sobre a história, acima de tudo, sobre o próprio Holocausto como um todo, né? Porque é um livro que eu gosto muito. Ele traz, dentre tanto o peso da própria história, uma doçura dentro de uma família, né? Que sofreu muito, mas que com pequenos atos, coisas simples, fizeram com que essa família pudesse ter momentos felizes de alegria. Meu povo, vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado nos exercícios anteriores, acima de tudo, a explicar um pouquinho sobre essa próxima interpretação que você já deve estar respondendo aí. Qualquer coisa, coloca aqui pra mim. Continua a leitura, hein? Grande abraço, saudades de vocês.